dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Amém? Pode permanecer com a sua Bíblia aberta, sentado orando ao Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração, de louvor e de ensinamento da Tua palavra. Senhor, estamos aqui, estamos com o nosso coração alegre, Senhor, no meio dessa comunhão, dessa confraternização. Aprova, Senhor, a reunir o Teu povo, Senhor, para ministrar a Tua palavra em nosso coração. Senhor, aqui estamos, Senhor, com nossos ouvidos abertos, Senhor, o coração aberto, e eu peço que o Senhor venha transformar cada coração neste momento em terra, solo fértil, para que a Tua boa semente da palavra de Deus, Senhor, venha a ser semeada em cada coração e produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que junto com esta mensagem, Senhor, possa termos, Pai, transformação de vida, edificação, Senhor, que vidas possam receber resposta de Deus, resposta de oração, e que junto com ela sinais e maravilhas e prodígio possam ser notórios, como cura, libertação, renovação espiritual, Senhor, sinais e maravilhas. Esse é o desejo do nosso coração, e nós oramos, Pai, no nome de Jesus, e todos quanto crê digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Bom, gente, o tema está aí já: restauração do templo. No tema dessa noite, aquilo que Deus ministrou ao meu espírito para trazer hoje à igreja, né? Estava ali orando, ligado com Deus, e Deus, Ele liberou essa palavra que na minha humanidade, nos meus olhos naturais, eu não estava nem pensando nesse texto bíblico, mas como o Espírito Santo Ele traz em memória, porque Ele tem algo a falar, a tratar conosco. Então, amados, o tema que Deus liberou é sobre restauração do templo, né? Reconstruir o templo. Queridos, para a gente entender esse tema que nós vamos estar abordando, é necessário conhecer primeiro o conceito histórico, aquilo que aconteceu na época. Bom, a palavra de Deus fala que o povo de Israel teve um tempo na história que ele foi levado a cativo babilônico, ou seja, uma nação pagã, idólatra, Babilônia, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, e essa cidade ela foi toda destruída e saqueada. A cidade ela foi queimada, os seus muros foram derrubados, o templo de Deus que havia foi totalmente destruído através dessa invasão da Babilônia. O rei Nabucodonosor levou todo o povo de Deus, Israel, a cativo essa nação, e ali ficou por um tempo de 70 anos em cativo. O povo ficou escravizado 70 anos, e ali o povo escravizado lembrava e trazia em memória as festas judaicas, a adoração a Deus, o momento que estava no templo, que agora naquele momento foi destruído totalmente, e ali o povo ali estava oprimido, afligido naquele cativo. Mas Deus elaborou um plano para salvar o seu povo dessa escravidão também no cativo babilônico. Deus ali, após 70 anos, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele levanta um rei chamado rei Ciro, o rei da Pérsia, e esse homem é levantado, no livro de Esdras fala sobre essa história. Ele é levantado para libertar o povo, e ele faz um decreto. Ele escreve um decreto que aquele povo estava sendo liberto, ele tinha autorização para voltar para a sua cidade, ou seja, Jerusalém, para reedificar, para reconstruir o templo de Deus. Então, após 70 anos, o povo ser escravizado, a sua cidade foi totalmente destruída, o templo onde o povo se reunia para adorar ao Senhor foi levado ao chão. Após esses 70 anos, pela graça de Deus,
pela misericórdia, Deus levanta esse rei chamado Ciro para libertar o seu povo, e o povo recebe autorização para voltar à sua terra natal, para reedificar o templo de Deus. Então, quando eu vejo essa história, quando Deus ele moveu o coração desse rei, chamado rei Ciro, rei da Pérsia, esse homem ele foi movido ali por Deus, mas para um propósito. O povo estava sendo liberto para voltar à terra, para restaurar o templo que um dia ele foi o quê? Destruído. Mas uma coisa me chama a atenção quando eu leio o livro de Esdras, né? E ali diz o seguinte, que quando esse rei Ciro ele fez esse decreto liberando o povo ao retorno à sua terra chamada Jerusalém para reedificar o templo, nem todos os judeus eles realmente receberam essa liberdade. A Bíblia fala que foi 49 mil e alguma coisa, cerca de 50 mil judeus somente, que voltaram, retornaram para Jerusalém após essa libertação para reconstruir o templo de Deus. E daí então, Deus ele começa a trazer já um entendimento espiritual para a nossa vida. Amados, todos nós, não tem um sequer aqui em nosso meio, que em algum tempo nós estamos sendo escravizados. Todos nós estamos em cativo em alguma situação, sem Jesus em nossa vida. Famílias, casamentos, filhos, lares. Hoje, quando nós vemos o mundo caótico que nós estamos vivendo, essa sociedade que nós estamos inseridos, nós vemos tanta destruição, famílias, divórcios, separações, filhos nas drogas, é um caos tremendo, é a corrupção, é o engano, é a mentira, é a traição, é adultério. Antes de Jesus, nós estamos ali em cativo. Todos nós de alguma maneira estamos escravizados em algum tipo de vício, outro em álcool, outro em drogas, em prostituição, todos nós. Mas quando Deus ele realiza a obra em nossa vida, é com um propósito de restaurar, de reconstruir um templo. A Bíblia me diz que nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é o templo local, aonde aqui tem o tijolo, tem a areia, tem a pedra. Isso aqui tudo é válido, essa instituição, porque Deus criou a instituição igreja, ou seja, o local para aperfeiçoamento dos santos. As pessoas que não conhecem Jesus começam a ter um entendimento, ela precisa ser aperfeiçoada. Por isso que Deus ele dá ao homem ministérios. Tem o ministério de mestre, tem um pastor que apacenta, tem um profeta, tem um professor de escola bíblica. Existe cada um na sua função, aonde Deus capacita com talentos, com a unção do Espírito Santo, para aperfeiçoar o seu povo. Mas na verdade a igreja sou eu e você. Paulo me diz em Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos chama de casa. Nós somos casa espirituais. E essa casa ela tem que estar preenchida pela presença do Senhor. Aleluia. E muitos talvez ainda estão aí com a casa o quê? Vazia. Então aqui Deus ele levanta o profeta Ageu, encorajando ao povo a reedificar o templo. Por quê? Quando Deus lhe deu orientação, e ali Ciro, ele recebeu, foi tocado no coração para libertar o povo, para edificar o templo. Naquele momento o povo, quando retorna para Jerusalém, eles começam a enfrentar uma oposição. Tinha pessoas ali que estavam tentando impedir de eles reedificar o templo. Eles começaram a realizar o alicerce, levantaram as estacas, eles começaram a preparar o fundamento, mas eles pararam de realizar a obra de Deus, de reedificar, de concluir o templo, por causa de uma oposição. Havia pessoas se opondo àquela reconstrução, e eles se acomodaram, ficaram em Jerusalém por um tempo de 15 anos, e a obra estava inacabada. Então é nesse momento, onde é levantado o profeta Ageu, o profeta primeiro pós-exílio, após o exílio, o primeiro profeta levantado foi o profeta Ageu para profetizar ao povo. Durante 15 anos de obra parada, obra inacabada, o profeta é levantado no meio do povo. Ele diz a palavra do Senhor,
e começa a exortar o povo, encorajar o povo a retomar a obra. Aleluia! Aquela obra estava parada, ela precisava ser finalizada. Aqui diz, vá aqui no capítulo comigo, capítulo 1, para você ver isso. Veio, pois, aqui no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Você se lembra o porquê o povo retornou a Jerusalém? Você se lembra porque Deus focou num rei chamado Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o povo? Qual era o propósito? E o povo nesse momento, após 15 anos, por sofrer uma oposição, por sofrer uma dificuldade, durante 15 anos as obras estavam por fazer, a obra estava inacabada, e eles diziam: ainda não chegou o tempo, não é tempo de edificar, não é tempo ainda de construir. E aqui o profeta, onde Deus levanta após esses 15 anos, o povo na apatia, o povo na inércia, o povo paralisado. A Bíblia fala: veio, pois, a palavra do Senhor, no versículo 3, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. O profeta, sendo usado por Deus, fala: vem cá, vocês estão preocupando com a sua casa, com a sua vida, com os seus interesses, com os seus propósitos pessoais, com os seus interesses pessoais, e a casa de Deus, ela vai ficar deserta? Aleluia! Aí olha aqui, versículo 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Aleluia! Deus estava falando pelo intermédio daquele profeta, dizendo assim: olha, aplica o teu coração. A Bíblia fala: onde tiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Aleluia. Meu amado, quando nós aplicamos o nosso coração, geralmente aplicamos o nosso coração em coisas que para nós são prioridade. Porque prioridade, essa palavra significa aquilo que você dá valor. Se o nosso coração somente está nas coisas desse mundo, somente no dinheiro, somente nos meus interesses pessoais, a prioridade na sua vida só vai ser o dinheiro, os interesses pessoais, aquilo que esse mundo pode te oferecer. Mas quando o nosso coração está aplicado, é dele, ele tem você por inteiro. Aleluia! E ele fala: olha, vocês estão preocupados com tantas coisas, vocês estão realizando as suas casas, edificando, construindo cada vez mais, mas você se lembra do propósito que Deus libertou você do cativo e permitiu vocês voltarem para Jerusalém? É para que vocês venham restaurar, reconstruir o templo do Senhor. Meu amado, outra hora nós estamos escravizados em tantas coisas. Eu já tive escravizado no mundo em tantas coisas, mas um dia veio a palavra do Senhor a mim. Um dia veio a palavra do Senhor a você, seja através de um grupo familiar da célula, seja através de uma escola bíblica, seja através do que você ouviu na rádio, através de uma adoração, porque Deus é multiforme. Ele não se apresenta somente de uma maneira. Deus é multiforme graça. Aleluia! E cada um tem a sua experiência pessoal. E ali naquele momento Deus, ele te chama para reconstruir a sua vida com Ele, reconstruir a sua vida com Deus. Aleluia! E aqui ele fala: por vocês não me deram ouvidos, eu liberei uma palavra, eu fiz um pedido a vocês, de que vocês viessem a reconstruir o templo do Senhor. Quantos aqui são o templo de Deus? Diga glória a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, que quando você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquele momento o Espírito Santo, ele reside, habita agora dentro de você, dentro de mim. Ele é o selo, a garantia que nós vamos entrar na glória de Deus. Ele é o selo da promessa. Sem esse selo, você não pode chegar no céu. E a palavra do Senhor vai me dizer o seguinte: por causa da desobediência, aqui a Bíblia fala no versículo 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquetel furado.
Sabe o que está dizendo aqui? Uma vida sem Deus. Quando nós achamos que estamos no controle da situação, os homens aqui, o próprio povo de Deus, negligenciaram, sabiam o que tinha que fazer. Negligência significa exatamente isso: saber o que tem que fazer, mas não se faz. Eles sabiam, tinham a direção, mas estavam valorizando muito mais as coisas, os seus próprios interesses. E ali Deus, Ele manda um juízo para repreender a atitude errada do seu povo. A primeira mensagem do profeta, o primeiro ato que ele comete é uma repreensão ao povo. Escute isso, irmão. Repreender significa admoestar, seja com sabedoria e amor, mas com firmeza. A admoestação é uma repreensão com firmeza. Aleluia! E Deus usa o profeta para admoestar, repreender, exortar, encorajar o povo ao quê? A voltar para o caminho certo. Aleluia! Escute isso, irmão. Entenda bem. Quem é a pessoa que gosta de ser repreendida? Não existe. Não é verdade? Ninguém gosta de ser repreendido no trabalho. Ninguém gosta de ser repreendido como um filho pelo pai. A esposa não gosta de ser repreendida pelo marido. O marido não gosta de ser repreendido pela esposa. Ovelhas não gosta de ser repreendida pelo pastor. Ninguém gosta de ser repreendido. Não é verdade? Ninguém gosta de ser o quê? Disciplinado. Ninguém gosta. Porque na verdade a repreensão é quando você demonstra à pessoa o caminho errado, mas também você aponta o caminho certo. Então a repreensão, na verdade, por mais que nós não gostamos, não tem mal algum, mas só tem o bem. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele disciplina o filho que Ele ama. Aleluia. No livro de Provérbios capítulo 3, abre a sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, e você pode ter certeza que Deus, como pai, Ele disciplina e corrige o filho que Ele ama. Quantos aqui tem filhos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você ama o seu filho? Amém. Quando você, às vezes, você tem momento ali de você aplicar uma disciplina, aplicar uma correção, você faz isso porque você odeia ele ou porque você ama ele? Quantos aqui são filhos? Diga glória a Deus. Glória. Filhos todos somos. Pai alguns, mas filhos, ninguém nasceu aqui de chocadeira. Você lembra do momento que tua mãe às vezes ali aplicava a disciplina? Você lembra aquele momento que teu pai chamava atenção? Muitas vezes corrigia? No princípio aquilo não traz nenhum gozo, não traz nenhuma alegria, não traz nenhuma satisfação. Mas você entende que teu pai, ele te corrigia porque ele te ama? Quantos tem disso? Diga glória a Deus. Olha que palavra aqui, Provérbios, o livro da sabedoria. Provérbios capítulo 3 diz assim, deixa aqui se é o 3 ou o 2. Aleluia. É Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Olha aqui que Deus fala. Escute isso aqui que é importante. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Convertei-vos. O que significa converter? Diga para o seu irmão, mudar de posição. Converter é mudar de atitude. Aleluia. Imagine você entrando no ônibus, e você pegou um ônibus aqui na Avenida Brasil, e você pegou o ônibus que ia ir para Realengo, Bangu, sentido contraditório do centro da cidade. Mas você pegou na Brasil por uma distração, por um erro. Você entrou num ônibus dirigido ali pelo motorista, e aquele ônibus, ao invés de ir para Realengo, aonde você quer, está te levando para o centro, porque você falhou, você pecou, você errou. O que adianta você somente dizer, peguei o ônibus errado? Se você não parar, não descer daquele ônibus e atravessar a pista e pegar o ônibus certo, você nunca vai chegar em Bangu, ou seja, em Realengo. Eu preciso me arrepender e me converter, mudar o posicionamento, a atitude. E aqui Deus fala, convertei-vos pela minha repreensão. Quantas vezes Deus, como pai, às vezes nos puxa a orelha, né? Ele fala, nesse momento de repreensão, filho,
Nesse momento de repreensão, filha minha, se converta, volte ao caminho certo. Deus, ele demonstra o caminho errado. O Espírito Santo fala conosco através de uma mensagem. Deus, ele usa os seus profetas até hoje. Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, no finalzinho do versículo diz: crede no Senhor, teu Deus está seguro, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Deus, ele usa pessoas para falar conosco, pessoas que têm a palavra, pessoas separadas, ungidas, para ministrar a sua palavra, a sua direção. E ele fala: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ele fala que eu devo me converter. Quando nós somos repreendidos, nós temos somente duas opções. Quando Deus nos repreende e fala conosco, ele requer de nós uma atitude diferente. Ou eu obedeço e submeto, e com certeza eu frutificarei, eu crescerei, a minha vida será edificada. Ou eu posso ignorar aquilo que Deus está falando comigo. A Bíblia me fala aqui sobre repreensão. Vamos lá em Provérbios capítulo 3, versículo 11, 13. Diz assim: filho meu, Provérbios 3, versículo 11 ao 13. Filho meu, quando sou filho de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, da palavra, nem te enojem da sua repreensão. Fala para o teu irmão, fala assim: quando for repreendido, irmão, não faz cara que chupou limão. Deus está falando comigo, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar essa atitude. O filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Aleluia. Jesus, quando fala conosco, seja uma disciplina, repreensão, ele faz tudo isso por um único propósito, porque ele te ama. O teu pai, o meu pai, a minha mãe me educou, e por mais que meu pai ainda não servia a Jesus e nem minha mãe, mas me educou com sabedoria, com amor, e toda a correção que ele teve que colocar na minha vida, seja uma disciplina, eu tenho certeza que foi por um grande amor que ele tinha por minha vida, para que eu não venha tornar um filho delinquente, para que eu não viesse a ser uma pessoa que tem um mau caráter. Quando Deus ele fala conosco, quando Deus às vezes ele nos disciplina, quando Deus ele nos repreende, porque ele fala: porque eu te amo, eu quero que a tua vida vai com uma vida que vai dar certo, uma vida com excelência, porque eu tenho para você uma vida com abundância. Aleluia. Deus tem uma vida com abundância. Ele diz na sua palavra em João capítulo 10, uma vida acima da média, uma vida com excelência. Esse é o sonho que Deus sonhou para mim e para você. Aqui diz: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ou o filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Quando Deus ele fala conosco, nós estamos crescendo, estamos aprendendo com ele, estamos tendo sabedoria, conhecendo, andando nos caminhos daquilo que Deus sonhou para mim e para você. Aleluia. Em outra passagem você pode abrir em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: glória a Deus. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura, amém? Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa, tem proveito nela. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, repreender, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluia. Deus ele fala que a sua palavra toda ela, aleluia, não faça da Bíblia aquela caixinha de promessa. Já viu isso? Aquelas caixinhas de promessa quando você tem vários versículos bíblicos, que você pega ali, aí só tem palavra abençoada, né? Aí depois você pega aquela só quer ouvir aquilo que é de bom grado, aquilo que realmente massageia o meu ego. Meu irmão, a Bíblia fala que toda palavra,
seja para te levantar, seja para disciplinar, seja para redarguir, seja para corrigir. Toda palavra é proveitosa da parte de Deus, porque toda ela é inspirada pelo próprio Deus, para que venhamos a crescer numa grande e boa obra, aleluia, como o Senhor disse. E para finalizar, Hebreus capítulo 12, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. Do 5, Hebreus capítulo 12, perdão, capítulo 5 do 12, né? Eu falei 12, peraí, é 12, 5 ao 11, isso mesmo. Hebreus 5, versículo 11 e 12 diz assim: Hebreus capítulo 5, amém? Vamos ler do 5 ao 11, do 5 ao 11, perdão. Hebreus capítulos 12, do 5 ao 11, é isso mesmo. Eu inverti tudo aqui, irmão, perdão. Estou me valendo aqui, perdão. Vamos lá. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos e filho meu? Não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Qual tem, meu irmão? Não desmaie não, hein? Ai meu Deus, você me repreendendo. Porque o Senhor, Ele corrige o que ama e disciplina, ou seja, Ele castiga qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Quem é tratado como filho? Aquele que suporta a correção. Aleluia! Por que filho há quem o pai não corrija? Me digam, pai que se preza não corrige filho? Mas se está sem disciplina, sem correção, da qual todos são feitos participantes, fala, é para todo mundo. Sois então bastardo e não filhos. Aleluia! Além do que tivessem nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, a nós nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, quem? Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aleluia! Então aqui, amados, o profeta Ageu, ele começa a repreender, ou seja, mas nem todas as vezes aceita a repreensão. O profeta está falando, olha, vocês estão buscando muitas coisas dessa vida, mas vocês precisam buscar aquilo que vem de Deus. Ele fala, a sua casa está bonita, né? Quantos nós aqui adornamos a nossa casa? Não é pecado não, irmão. Acabei de fazer a obra na minha agora, para a glória de Deus, levou tempo. Levou acho que mais tempo do que os muros de Jerusalém, porque ela foi 52 dias. A Bíblia fala que os muros foram levantados em 52 dias. A minha levou acho que 5 meses, tem mais tempo que isso, né? 7 meses, está quase perto do tempo de Salomão. Meu irmão, não é pecado. Não é pecado você desfrutar daquilo que é a revelação geral, que é a própria natureza. Não é pecado você construir, não é pecado você ser um empresário, não é pecado, irmão, você ter o carro do ano, não, irmão, é bênção. Pecado é quando nós colocamos o nosso coração em tudo isso e não buscamos priorizar Deus na nossa vida. A Bíblia fala em Mateus 6,33, e na verdade esse profeta, ele estava ensinando o povo a colocar ordem em suas prioridades. Aleluia! Esse é o propósito da mensagem: exortar o povo, repreender o povo. Olha, vocês somente estão se preocupando com as suas coisas, com as suas casas, mas é preciso vocês colocarem prioridade, dar ordem em suas prioridades. E aí o profeta é usado por Deus. Por quê, irmão? Quantas pessoas estão se perdendo hoje por causa daquilo que o mundo oferece? Quantas pessoas chamadas cristãs hoje que você conhece, que hoje estão no mundo? Quantas
pessoas hoje, que infelizmente a igreja hoje, muitas pessoas, às vezes, glorificar o nome de Cristo em sua vida, tem trazido escândalo. Pessoas olham para mim, cá, você fala que é cristão? Você diz que pertence a uma igreja? Sabe por quê? Se preocupa com todas as coisas, mas a sua casa, que precisava ser reconstruída, ela está deserta, ela está vazia, porque começou uma obra, o alicerce, mas não finalizou. A obra estava por incompleta, inacabada. Amados, o primeiro passo da nossa vida espiritual é quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia fala em Filipenses que Ele deseja aperfeiçoar essa obra na nossa vida. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 21, diz: muitos só buscam aquilo que é seu, mas não aquilo que é de Deus. Filipenses 2, 21, anotem bem em casa. Muitos buscam aquilo que é seu, mas não aquilo que é de Deus. Aleluia! O povo estava distraído com tantas coisas. Quantas pessoas às vezes deixam a sua obra espiritual, elas estão inacabadas. Quantas pessoas começou o ministério e parou no meio do caminho? Quantas pessoas começaram a sua caminhada e hoje já não estão mais na presença de Deus, por causa de tantas coisas? Aqui foi por causa de uma oposição, foi por causa do desânimo, a apatia tomou conta. E quantas vezes você vê pessoas que são igreja, o templo do Deus vivo, estão com as suas obras inacabadas, ministérios parados, pessoas que deveriam já estar lá na frente, mas estão vivendo às vezes uma frieza espiritual por causa às vezes do desânimo, por causa de uma oposição, talvez por causa do pecado. Começou ali a dar lugar ao pecado e hoje não tem mais prazer de fazer a obra de Deus, porque optou em estar no pecado e abrir a mão da obra do Senhor. Quantas pessoas têm tratado aquilo que é de Deus com indiferença? Parece que não tem peso, meu amado irmão, em nome de Jesus. Todos nós temos as nossas exigências, todo mês nós temos responsabilidade. Todos aqui, sem colocar e sem tirar, temos contas a pagar, temos impostos, temos que dar de César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Todos nós temos compromisso com família. Eu sou casado, tenho um filho, nós temos parentes, nós temos amigos, todos nós temos que ganhar o seu ganha-pão no trabalho, todos nós. Deus deu 24 horas a todo mundo. O problema não é o tempo. O problema é que está faltando colocar em ordem as nossas prioridades, porque nós só vamos dar valor e a nossa prioridade vai estar naquilo que realmente o nosso coração está. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, meu irmão, independente das exigências, os compromissos, nós temos que entender, como diz o Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. Em João capítulo 15 vai me dizer que sem mim, assim disse Jesus, nada podeis fazer. Não adianta só levantar uma bandeira denominacional dizendo eu sou da Igreja Batista. Não adianta ter uma carteirinha de membro. Nós temos que ter vida com Deus. Não adianta fazer a obra de Deus, meu irmão. Nenhuma obra, nenhum ministério, nada disso pode ser maior do que o seu relacionamento com Deus. Eu antes, para pregar para você, eu tenho que relacionar com Ele antes em casa. Aleluia. Aleluia. Isso mostra em Lucas capítulo 8, no versículo 23, que fala de Marta e Maria. Marta, duas pessoas, duas crentes, duas personalidades diferentes, mas quando Jesus chega na casa de Marta, Marta se preocupa em fazer tantas coisas, cuidar da casa, cuidar da cozinha, cuidar de tudo. Tem o seu preço, tem o seu valor, sim. Qual o problema cuidar de uma casa? Pelo contrário, você não cuidar, você não é uma pessoa relaxada. Mas a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Ela estava enfadigada com tanta coisa, ansiosa, enquanto Maria, a sua irmã, parou aos pés de Jesus quando estava na sala, recepcionou com amor, com adoração, aleluia, sentou aos pés do mestre para ouvir a sabedoria de Deus. Marta, enfadigada, ansiosa com todas as coisas, ela começa até a repreender
Ó Jesus, você não se importa não que eu estou aqui trabalhando aqui, minha irmã está sentada aí, ouvindo o Senhor? Jesus, com toda a tranquilidade do mundo, ele disse: Marta, 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 tu estás ansiosa, cansada, enfadigada com tantas coisas. Meu irmão, tem pessoas deprimidas, enfadigadas, atribuladas, meu irmão, porque só está vivendo problema na sua vida. Está vivendo ansiosa, inquieta, a pressão sobe, a diabetes sobe, o estado emocional fica abalado, fica desequilibrado, é briga, é contenda, mas carrega a bandeira de Jesus. E Jesus está falando para você: filho meu, filho meu, filho meu, filha minha, filha minha, filha minha, Marta, Joana, João, Pedro, oh, qual é o teu nome? Eu não sei, meu irmão. Você está andando fadigado com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte e ninguém vai tirar dela. Meu irmão, você caminhar com Jesus não é perder tempo, é investir em tempo. Porque quando você anda com Deus, Ele vai te dar sabedoria, coisa que você não sabe fazer. Sabe aquela coisa que você está lutando no braço de carne? Jeremias 17, maldito do homem que confia no homem, confia nele mesmo. Que faz da sua carne, minha força, é do meu jeito, faz da sua carne o seu braço. Deixa comigo que eu resolvo. Jesus, é muita filha grande, é muitos filhos, é muitas coisas que eu tenho que fazer, isso aqui é mole para mim, deixa que eu resolvo. Autossuficiência. Enquanto a Bíblia fala em Jeremias: maldito do homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço. A Bíblia fala que essa pessoa não prospera. Ela é tão capaz que ela não precisa de Deus. Mas a Bíblia me diz em Jeremias 17: bendito é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala em Jeremias 17 que em todos os momentos e estações da sua vida vai dar fruto para a glória de Deus. Até no dia da seca, o crente que confia em Deus, ele vai produzir fruto para a glória de Deus. Quando você anda com Deus, Ele vai dar sabedoria para você vencer o seu dia a dia. Quando você anda com Deus, Ele vai apurar o seu discernimento espiritual, a você tomar decisões certas, a escolha certa. E sabe quem não quer nada disso que aconteça na sua vida? Você pode ter certeza que é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Jesus, ele fala, Paulo usa na boca de Paulo para a igreja de Roma: não vos conformeis, não entra na forma desse mundo, não vos conformeis com este mundo, não se coloque na forma, não seja mais um no meio da multidão. O mundo, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O mundo jaz do maligno. Não vos conformeis com este mundo. O mundo que eu falo, meu irmão, não é a natureza, porque a natureza é a criação de Deus. O mundo, quando a Bíblia fala, é o sistema desse mundo, corrupto, mentiroso, enganador, cruel, morte, traição, assassinato, homens que vivem segundo o seu próprio braço, segundo o seu próprio nariz, homem que vive distanciado, longe de Deus. Não se conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis aquilo que é bom, agradável e perfeito. Para mim experimentar o que é bom, agradável e perfeito, eu preciso antes mudar minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de andar. Jesus, ele fala: eu preparei aquilo que é bom para vocês, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Quantos querem viver o que é bom, agradável e perfeito? Quantas áreas da nossa vida nós precisamos viver aquilo que é bom? Casamento, família, no trabalho, seja no sua vida financeira, seja na empresa. Todos querem ver aquilo que é bom, agradável e perfeito. Mas antes, não se conforme, não anda como o mundo anda, mas anda sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele fala: meu irmão, o sucesso da nossa vida, a qualidade da nossa vida é estar a administrar ela segundo a vontade de Deus. O sucesso da sua vida financeira, o sucesso do seu casamento, o sucesso dos nossos relacionamentos. Se é difícil para relacionar com as pessoas, Deus trata disso. Sabe aquela pessoa que é difícil? Meu Deus do céu, eu perdi tanta amizade. Eu perdi aquela pessoa que me amava, mas eu era tão chato, tão ruim, que eu não consigo mais. Aquela pessoa afasta as pessoas de mim. Deus, Ele tem a cura. Aleluia! Meu irmão, toda a qualidade de
vida, se você quer administrar bem a sua vida, seu recurso financeiro, a sua família, o seu casamento, está comissionado, está nessa condição de você andar na vontade de Deus, para experimentar aquilo que é bom, que é agradável e perfeito. Não é você ter a Bíblia, colocar debaixo do braço, eu conheço, leram para mim uma mensagem, é bonito, gostei de ver. Se você não praticar, a casa vai cair por terra. Mateus capítulo 7, 24 vai me dizer a parábola dos dois alicerces. Aquele que somente ouve a minha palavra, em Mateus 7, 24 vai dizer que é chamado insensato, que significa sem sensatez, insano, melhor, louco. Aquele que só ouve, eu estou aqui no culto, meu Deus, eu estou aqui na escola bíblica, eu estou lá na cela, ouvindo a palavra, que palavra, glória a Deus, aleluia, fala mistério, fala em língua, meu Deus, glória a Deus, essa palavra veio para mim, foi. Aí quando sai daí, eu coloco em prática. Se não foi para você, por que eu coloquei em prática? A Bíblia fala em Mateus 7, 24, aquele que somente ouve a minha palavra é comparado ao insensato, que vai edificar a sua casa, olha só a comparação, sobre um monte de areia. Sabe o que é um monte de areia? É quando a gente coloca a nossa vida em nossa confiança, é no nosso conceito humano, é na nossa habilidade humana. Eu sou o cara, eu sou o dono da cocada preta, é o rei. Meu irmão, quando o homem se acha que é alguma coisa, meu irmão. E ali a Bíblia fala, aquele que é sensato, prudente, aquele que é sábio, ele ouve e pratica a palavra. Ele edifica a sua casa sobre a rocha. Porque na areia vai vir uma tempestade, vai vir um vento, mas ela não por ter um alicerce, uma estrutura, essa casa dura um tempo, 2 tempos e ela cai. Mas a casa que é edificada na rocha, aquele que ouve e pratica, mesmo é uma repreensão, um posicionamento que eu tenho que tomar, Senhor, tem momentos que Deus vai pedir algo a você que é tão fácil, meu irmão, tem coisa que Deus vai pedir para você, é fácil, tu vai dando um sorriso, aqui é mole, eu obedeço, Deus. Mas tem coisas que Deus vai pedir a você, como Deus pediu a Abraão a Isaac. Quantas vezes Deus pediu algo a Abraão, obediência? Várias vezes. Tu acha que ele só pediu? A obediência mais difícil para Abraão foi Isaac. Ofereça o seu melhor para mim. Aleluia. Tem momentos que Deus ele vai pedir algo a nós que está contraditório à nossa vontade, mas a Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, assim diz o Senhor. E ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se é uma repreensão para mudar minha vida, para me prosperar, para mim vencer, ser o mais do que vencedor em Cristo Jesus, por que não? Eu sou sábio e não louco, irmão. Glória a Deus. Eu estou vendo uma pessoa de gente sábia aqui sentada ali olhando para mim em nome de Jesus. Onde estão os sábios? Diga glória a Deus, amém? Aleluia, aleluia. É os prudentes, é sensato, aleluia. Você sabe onde você está edificando a sua vida? É sobre o seu conceito humano ou sobre os conceitos de Deus? Aleluia. Então ele fala, irmão, que todas as áreas eu vou experimentar o que é bom, agradável e perfeito, quando administro a minha vida segundo a direção de Deus. Você está vendo quando você realmente é dependente, como eu sou, de Deus? Todo dia a gente depende dele. Todo dia a gente está tomando atitude, decisões, está se planejando. Todo dia a gente tem que se relacionar com pessoas. Todo dia a gente tem que administrar essa vida. Todo dia tem que enfrentar pecado, diabo, capeta. Mas se você está em Jesus, meu irmão, você já é o mais do que um vencedor. Aleluia. Tanto é, olha como é que a palavra é. O povo começou, parou, ficou 15 anos a obra incompleta. Deus levanta Ageu, o povo é repreendido, aleluia, e graças a Deus o povo ouviu a voz de Deus. Mas por causa de não ouvir a voz de Deus, ele falou assim, abre a tua Bíblia em Ageu capítulo 1, olha o que aconteceu. No versículo 9. Isso aqui foi o castigo, a disciplina de Deus na vida daquela pessoa que não dava crédito. Ageu capítulo 1, versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Ageu 1, versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Sabe o que Deus fez? Os caras plantavam, papai lavoura, crente que é abafando, está prosperando. Agora Deus vai entrar com juízo para ensinar o povo, porque não está dando credibilidade àquilo que o profeta estava dizendo. Sabe o que Deus fez? Fez assim, soprou a finança,
sobrou a provisão. Você já viu que grande parte da pessoa só se volta para Deus quando está no aperto? Você nunca viu tanto ateu virar cristão, cara, em leito. O cara fala que é ateu, pega ele e joga lá no 15º andar, joga ele. Quando ele já chegar no 10º andar, ele está falando: Deus me ajuda. Meu irmão, Deus fala assim: assoprou. Sabe por quê, irmão? Às vezes é quando o calo aperta, a gente se volta para Deus. Sabe aquela situação que por mais que as pessoas que te amam estão na tua volta, ninguém pode fazer nada por você? Porque milagre quem só faz é Deus? Glória. Aleluia. Sabe aquela coisa que às vezes a gente está virando uma vidinha, meio que barro, tijolo, começando a edificar, o tempo parou, está inacabado, está paradão. Aí as coisas parecem que não andam. Como é que pode? Você está aceitando a repreensão do Senhor ou está sendo rebelde? A Bíblia fala que o filho legítimo aceita a repreensão, mas o ilegítimo, chamado bastardo, ele não aceita a repreensão, não. Quando não aceita a repreensão no mundo, vão continuar vivendo debaixo de praga. Isso não é novo, não. Em Deuteronômio capítulo 20, novo, Deus ele fala: aquele que não dá crédito à minha voz, aquilo que digo, não guarda meus mandamentos, abre lá em nome de Jesus. Vamos dar aqui rapidinho, só para a gente não ficar na minha boca aqui, ó, nas minhas palavras. Deuteronômio 29. Diz assim, ó. Isso aqui é uma situação, no versículo 15 diz assim. Vamos ler aqui o 20. Vamos 28, 29, 28, 15. 28, 15 diz assim, ó: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos e os estatutos que hoje ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições. Não é que Deus vai te amaldiçoar, não, irmão, porque você fora da presença, a maldição já te alcança. Maldiçoado o mundo já está. Olha como é que está um caos. Deus ele te chama para a bênção, mas para você viver debaixo de bênção é uma escolha que você tem que fazer. Esse que coloca diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é ouvir a voz do Senhor. A maldição, se não deres credibilidade àquilo que ele fala. Não é isso? Então aqui, Deuteronômio 28 ele fala, aí aqui tem uma lista das bênçãos. 28 você vai ler, tu vai ler a bênção que tem aqui na sua vida. Aqueles que devem crédito a Deus. Tu lê o capítulo 28 aqui, fala de bênção e fala de maldição. Aí no versículo aqui 38 fala assim, ó: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os tempos serão oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. E aqui vai. Então fala, você está ganhando muito? Pode ganhar até dinheiro, e nada sobra. Agora com a bênção de Deus é diferente. Já viu isso? É milagre. O cara ganha pouco, mas o cara é fiel a Deus, é obediente. Meu irmão, ele tem presta. Eu conheço, e contra fatos no argumento, irmão. Eu conheço pessoas que não têm uma vida com Deus, levantou um dia a bandeira falando que é de Jesus, e está ali, ó, na sua superficialidade. O crescimento parou, já era para estar lá em cima. Aí começa o desânimo, tantas coisas da vida, começa ali a se entregar. Aí começa a não ter mais prazer de orar, prazer de estar num culto, buscar a Deus. A pessoa ganha, irmão, 5, 6 mil reais. Mais endividada, irmão, não sei o quê. E às vezes tem que ajudar até com cesta básica. Tu acredita nisso? E eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, está vivendo a vida muito bem. Como é que pode isso, irmão? É mistério, não é mistério não. É seguir a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu tenho que entender que Deus, ele é rei e veio para reinar. E eu sou servo, e o servo ouve a voz desse rei. Quando ele fala lá em Salmo 23, Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já viu cada pessoa que bota no carro, bota na casa, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Aí bota ali naquele carro, meu irmão, o carro está tudo espicado, né? Tudo no chão, tudo quebrado, tudo podre. Que isso, meu irmão? Está faltando tudo ali. A casa, a janela, tudo arrebentado, tudo quebrado, tudo ruim. O Senhor é meu pastor, a miséria tremenda também. O que está de errado? O Senhor é
é meu pastor e nada me faltará. Ele fala que vai conduzir em vez de pastos verdejantes, as águas tranquilas. Que é isso, é coisa linda. Sabe por quê, irmão? Muitos falam, o Senhor é meu pastor. Eu só posso dizer isso se estou na qualidade de ovelha. Ele é só pastor de ovelha. E a ovelha ouve a sua voz. Não adianta eu declarar que o Senhor é meu pastor se eu não me coloco na vontade dele. Eu quero continuar vivendo a minha vida do meu jeito, da minha maneira, enquanto eu deixo, fico indiferente àquilo que Deus sonhou para mim. Você sabe que você foi criado com um propósito? Nós não fomos criados somente para ser abençoado, não, para ser bênção. Quantas pessoas estão com o ministério parado, está vendo uma porção de coisa? Está na igreja. E a obra que Deus chamou você para realizar? As coisas parecem trancada. Parece que as coisas não andam. Deus está falando, filho, volta a reconstruir o templo. Volta a restaurar a sua vida. A obra não foi acabada. Aleluia. Meu amado, é isso que Deus está falando aqui conosco essa noite. Quando você pega a parábola do semeador, você vê o que é bênção na sua plenitude. A Bíblia fala em Lucas capítulo 8, se não me engano é capítulo 8, sim, que vai falar também sobre a parábola do semeador. Uma semente caiu na beira do caminho, outra semente caiu no meio das pedras, outra semente caiu na beira dos espinhos, lá no meio dos espinhos, outra semente caiu, produziu 30 no solo fértil, a outra produziu 60, a outra produziu 100. Escute isso, revelação aqui para a sua vida. Aquela que caiu na beira do caminho, Jesus explica qual é a semente que caiu na beira do caminho. A semente significa a palavra de Deus que você está ouvindo. A beira do caminho, quando você recebeu a semente, você saiu fora da igreja, o diabo tomou. Você esqueceu tudo. Abriu mão dela. Ou então havia alguma coisa, o diabo sugestionou, isso não é para você não. Pum! Tomou aquela semente. Aquilo que era para estar guardado aqui. A segunda semente que caiu no meio das pedras, a Bíblia fala por quê? Devido às próprias atrações, as coisas, esse mundo, ali não tem muita terra, não está no meio da pedra, ela até cresceu alguma coisa, mas ela parou o seu crescimento, não produziu, porque havia pouco o quê? Terra. Escute isso, essa que produziu alguma coisa, ela não está melhor do que aquela que era no meio do caminho? Produziu alguma coisa? Produziu, mas veio a perseguição, alguma coisa, ela parou, não tem o quê? Profundidade. Ela não é, a semente é boa, não é o ideal, mas ela produziu um pouco melhor do que o que? Do caminho. Aí vem dos espinhos, mesma coisa, perseguições, as coisas desse mundo tentou sufocar, ali os convites, da vez de buscar Deus, eu estou ali, pá, tem tempo para tudo. E a Bíblia fala que Jesus, ele quer a nossa prioridade. Aquela foi sufocada, começou, mas o espinho sufocou, as coisas do mundo, os desejos, que aniquilou a sua vida com Deus. Tanto a do espinho do pedregal, ela começou a crescer. Ela está melhor do que da beira do caminho, porque aquela foi tomada. Mas melhor do que ela, do que o pedregal, do que o espinho e que da beira do caminho, foi aquela que caiu e produziu o quê? 30. Não é isso? Uma semente produziu 30. Eu estou melhor do que o espinho e do que do pedregal. E do que aquela que caiu na beira do caminho. Mas teve outra que está melhor do que 30, aquela que produziu 60. Mas tem uma que diz que produziu 100 por 1. Sabe o que é isso? A palavra de Deus é para todas as áreas da nossa vida. Deus quer trabalhar 100%. Não é somente uma área particular, mas em todas elas. É no seu casamento, é no nosso caráter, é na nossa vida espiritual, é nas nossas finanças, é no nosso ministério. Deus quer produzir. Tem pessoas que produziu 2%. Como é que está a tua vida? 2%. A mesma semente é a mesma. Qual foi a diferença? Aquela que caiu verdadeiramente num solo fértil. Essa semente que produz 30, ela é possível produzir a plenitude de Deus na nossa vida, que é 100%. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, para a gente ler esse versículo em pé. Aleluia. Deus tem muitas coisas a fazer na nossa vida, irmãos. Oh Deus. E olha, essa mensagem me diz o seguinte também:
na nossa geração. Deus quer levantar novos profetas como Ageu, homens e mulheres de Deus, porque é preciso restaurar a igreja de Cristo nesses últimos dias na face da terra. Hoje a gente está vendo tanta coisa no Evangelho que só Jesus. A motivação das pessoas de ter somente um alicerce, às vezes raso, que não acabou sua obra, a motivação delas de estar na igreja é por causa que só se prega em prosperidade. Vem para Jesus, que Jesus resolve tudo da tua vida e você vai ficar rico. Deus tem prosperidade para a gente? Sim. Mas a essência do cristianismo não é essa. Aleluia! Porque se Deus não me der, aceita Jesus, se batiza, aí é um templo que a casa dele está deserta, está vazia. E nesses últimos dias Deus ele quer levantar homens e mulheres de Deus que tenham um compromisso para restaurar a igreja de Cristo nesses últimos dias, levar a identidade e a essência da igreja como ela é, não uma deturpação. É tanta coisa, tanto modismo na igreja que está se acontecendo nesses últimos dias. É um ajuntamento mais do que um verdadeiro avivamento. Então, meu irmão, a igreja de Cristo ela tem que ser edificada em um bom alicerce. E esse alicerce se chama a palavra de Deus. Então nós estamos num tempo que a igreja precisa ser restaurada. A Bíblia fala aqui em Colossenses capítulo 3, eu vou ler isso aqui, no versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Eu conheço muito cristão hoje que só vive atribulado. Sabe por quê? Só pensa naquilo que é terreno. E a Bíblia fala: se despoje de tudo isso e se revista do novo homem em Cristo Jesus. Pensai naquilo que é puro, como diz Filipenses 8, naquilo que é honesto, naquilo que tem alguma boa fama, naquilo que é a virtude, nisso pensai. Problemas nós temos, todos. Os problemas não podem nos ter, é diferente, porque nós somos livres pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Ele fala para lançar a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Não adianta você ficar ansioso por coisas que só Deus pode resolver. Por isso que Ele diz: lança sobre mim, porque só eu que posso resolver. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você não precisa abrir não, mas o livro de Ageu se fecha essa mensagem o seguinte: Ageu prega, exorta o povo escuta, porque diz que no versículo 12, no finalzinho diz: temeu o povo diante do Senhor. Em Provérbios 1:9 fala: aquele que teme a Deus é aquele que guarda a sabedoria e a sua instrução. Loucos são aqueles que desprezam. Provérbios 1, versículo 9. Aí diz aqui, ó: quando o povo fala, nós voltaremos, nós nos colocaremos na tua posição, Senhor, recebemos a mensagem. A Bíblia fala no versículo 13, no finalzinho: então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo. Aí Deus usa a boca do profeta novamente dizendo, e Deus fala ao povo. Agora Deus fala: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando Ele é contigo, meu irmão, acabou as pragas, acabou a maldição. As portas vão se abrir em nome de Jesus. O diabo vai cair por terra, porque Ele fala: por você ter me ouvido, eu digo a vocês agora, igreja, eu sou com vocês. Por você tomar uma decisão de andar comigo, eu serei contigo por onde quer que tu andares, assim diz o Senhor. E lá no capítulo 2 vai dizer que a glória, quando acabarem de edificar o templo, Deus falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando você veio para Jesus, chegamos com um arroz de terceira, quebradinho. Mas Ele vai falar para você: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Vai ser maior.
Deus chamou a nossa vida para o nome dele ser glorificado. Amém? Qual é a obra que está inacabada? Qual é a situação que você sabe que tem que fazer e está paralisado, bastante tempo, neutralizado? Quando o povo recebeu a mensagem, voltou, mas levou 23 dias para começar. Há quanto tempo essa mensagem vai ser necessária fazer efeito na sua vida? Tem pessoas que vai pegar essa mensagem, ela vai colocar a decisão hoje, eu vou tomar posição hoje. Tem uns que vai falar assim, não é tempo de edificar a obra do Senhor. 50 mil judeus voltaram e todos tinham a liberdade para restaurar o templo. Aí a pergunta é, pastor, por que o restante do povo não foi? Eles não estavam escravizados? Sim. Tem muitas pessoas que se acostumam a andar escravizada pelo diabo, se conformou com a vida, se conformou com as lutas, achando, não, tem que passar por isso mesmo, é um karma. Karma é o capeta. Aleluia. A maioria, só 50 mil. Sabe por quê? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas espera aí, Deus não faz acepção de pessoas? Sim, a Bíblia não se contradiz. Sabe quem são poucos escolhidos? Aqueles que respondem o chamado de Deus. 50 mil abriram seu coração e falaram assim, nós vamos restaurar o templo do Senhor, nós vamos ser uma igreja que vai fazer a diferença, nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Teu ministério está parado? Volta, meu irmão. A tua vida com Deus já foi uma bênção, agora, meu irmão, está se tornando um turista, volta para a presença, corre para Jesus. A obra não pode ser incompleta na nossa vida, porque o bom Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar e aperfeiçoá-la. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Convido o ministério.